fazendo as edições, né, do primeiro episódio. E eu acho que eu tava tão nervoso, tô gesticulando tanto. Amigo, que a mas faz minha vontade era descartar o vídeo e fazer Não. esse daqui o primeiro episódio. Não, mas por quê? Não, para. Amigo, a questão é a seguinte. Não, já conversando já com a galera. Ó, olhei pro lugar errado. Tá louca! Tem tanta... Destreinada de olhar pra câmera. Gente, a gente espera que vocês não sejam a Suzana Vieira, que não tem paciência pra quem tá conversando. Por favor, entendam que a gente tá engatinhando ainda nisso. A gente não sabe fazer videocast, é a nossa primeira experiência. Claro que com o tempo e com a colaboração de vocês, a gente vai melhorando algumas coisas de edição, arrumando equipamentos melhores, de som, né? Quem sabe depois a gente não vai ter um próprio estúdio pra poder gravar com microfones, etc e tal. Mas Inxalá, né? Falando de novela. Vamos aí jogar a sorte pro universo, né? Mas assim, ficou ótimo, a gente não pode perder aquele tema, né? Não, eu sei que eu sou podemos. perfeccionista também, igual você, mas assim, o que você esperava? Eu não sei, né? Esperava ser um profissional, assim, já, de instantâneo, entendeu? Isso aí, no caso, é terapia, né? Já começa querendo ser perfeito. Eu também sou assim, mas... Falando nisso, foi bem engraçado. Eu fiz uma sessão de terapia depois daquele episódio. E eu tava contando sobre o projeto e eu comecei a contar o projeto falando de você. E minha terapeuta falou, mas parece que é um negócio que você quer fazer, né, também. E eu falei isso. Você acredita que quando você me apresentou a ideia desse projeto eu pensei nisso? Eu falei, a minha psicóloga, se ela ouvisse ele falar, ela falaria, mas você tem que assumir essa vontade, que você também quer fazer, não é sobre ela. Foi exatamente isso que minha terapeuta A minha terapeuta falaria isso com certeza. E eu tive que assumir, tá? E vou retratar a minha apresentação do primeiro episódio, que é uma vontade minha, assim, mas também era uma vontade minha fazer com ela. Tá? Ai, maravilhosinho. Estamos aí fazendo. Tá gravando sim. Tá muito dormindo. Vai ser ótimo. Hoje, então é isso, né, gente? Bem-vindos né? Bem-vindos ao segundo episódio do nosso Deita o Cabelo. Obrigada aí pra quem assistiu ao primeiro. A gente tá gravando esse antes de soltar o primeiro, então não sabemos exatamente o que vocês pensaram, mas agora vamos ver. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que serve pra tudo na vida, mas a gente vai falar de um lugar um pouquinho mais específico. Vamos falar sobre expectativa versus realidade de um imigrante chegando nos Estados Unidos. Tanto eu quanto o Davi já viemos em duas situações diferentes. Então a gente veio, morou um tempo, voltou para o Brasil e voltou depois em outra situação para outro lugar, não foi? A primeira vez que você veio também, você veio para outro lugar. A primeira vez vim para cá, para Boston, e a segunda vez eu cheguei em Indiana já, não foi? Então são dois estados diferentes, com culturas diferentes. É isso, totalmente diferente, na verdade, né? Pra quem vier, se alguém vier pra cá, Indiana e Boston, assim... E duas condições diferentes também, porque Verdade. Da primeira vez eu vim namorando e da segunda eu vim solteiro. Comigo foi o oposto, mas a gente vai entrar mais nesses detalhes. Então vamos começar falando o seguinte. Quando você decidiu vir pela primeira vez para os Estados Unidos, o que tinha na sua cabeça, assim, o que você esperava encontrar do país e que quando você chegou foi realmente correspondeu ao que você esperava, e o que você esperava e que foi totalmente diferente do que você pensou que seria quando você chegou? Claro que assim, isso é amplo, né? Então vai pensando aí. Eu acho que assim, eu tive algumas pequenas frustrações, mas não foi tanto assim com o país, né? Eu acho que... não sei, difícil essa pergunta. Eu acho que uma das frustrações, assim, que é mais evidente, eu achava que aqui, né, pra gente glorificar, né, o que é estrangeiro, o que é estranho pra gente, eu achava que as coisas funcionavam melhor, assim. E aí, você mencionou isso no primeiro episódio. Com o tempo eu fui vendo que não era bem assim, mas também tá tudo bem, tá? Não é nada que seja, assim,
super horrível. Mas eu acho que essa foi a primeira, assim. Eu achava que tudo aqui era muito melhor. Tecnológico Exatamente. e tal. Entendi. E foi um contraste que me ajudou a não ser tão drástico com o nosso país, assim. Me ajudou a gostar mais do meu Brasil. país. Entendi. Entendeu? E não tô falando mal daqui também, que é óbvio, a gente escolheu estar aqui. Se estamos aqui e ainda não voltamos pro Brasil, tem alguma razão. Muito provavelmente, eu acho que no final desse balanço geral, a gente vai ter mais coisa positiva de expectativas que foram atingidas do que não, assim. Mas eu achava que o meu inglês era maravilhoso. Porque eu usava inglês também no meu trabalho, no Brasil, e aí chegou aqui, era tipo o que atrás de what? Atrás de I beg your pardon, entendeu? Tipo, quando você vem aqui pra realidade mesmo, do dia a dia, você tem que ir treinando o seu ouvido e aí vai ficando natural, assim. Mas eu acho que foram essas coisas, assim, a linguagem, a cultura, assim, de amizade. Teve algumas coisas que me surpreendeu positivamente, assim. Eu acho que eu me inseri ali num ciclo quando eu cheguei, com americanos que estavam bem curiosos para a cultura, para essa troca de cultura. Então eu fiz bastante amizade legal, assim, de gente que estava interessada, que eu sou amigo até hoje. Massa. Eu acho que, assim, de sopetão, o que eu consigo lembrar, assim, eu acho. Tá bom. Não, eu vou comentando algumas coisas e talvez se você for lembrando, você... Eu acho que a primeira coisa que me surpreendeu quando eu cheguei nos Estados Unidos pela primeira vez, primeiro eu cheguei no sul, né? Então não era em Boston. Primeiramente, o sotaque é bem diferente, o inglês deles é bem diferente. Então teve isso da língua pra mim também, de tipo assim, de achar que eu sabia. Eu achava que eu não achava que eu era fluente em inglês, não, mas eu achava que eu ia conseguir me comunicar de boa. E assim, foi um choque, assim, do tipo... Eles falam muito rápido e ainda tem o sotaque do sul, que geralmente não é o inglês que a gente consome no Brasil, né? Quando você tá fazendo cursinho de inglês e coisa e tal. Mas a língua pra mim não foi uma barreira por muito tempo. Porque eu sempre fui meio sem vergonha, assim, nunca tive timidez, nunca foi meu forte. E eu lembro que quando eu cheguei, a minha mãe, minha família morava num condomínio, né? No segundo dia, no dia seguinte ao dia que eu cheguei, minha mãe já me mandou ir resolver coisa de condomínio. Problema de condomínio. E fui eu, linda. Então, assim, acabou que eu tive que me comunicar rápido. Então, eu meio que fui perdendo a vergonha, assim. E eu sempre falo isso pros meus amigos no Brasil, meus amigos de Atlanta, que às vezes moravam lá mais tempo do que eu e ainda não falavam inglês. Eu falava que o primeiro ponto que eu acho é tirar o inglês desse pedestal, assim. A língua inglesa desse lugar de glamorização, de tipo, ai meu Deus, é muito chique falar inglês. Porque, assim, é uma língua, como qualquer outra, e tem muito menos palavras, na verdade, do que o português. Então, mais simples que o português. Muito mais simples. Então, eu acho que esse foi o primeiro ponto de, tipo, ok, essa não é a minha língua primária, eu venho de outro lugar, eu tô fazendo o meu melhor aqui pra me comunicar, e eu espero que você faça o melhor pra me entender. E é isso ajudou bastante a quebrar. Você consumia bastante coisa dos Estados Unidos? Assim, série, filme, música? Série, filme a vida inteira, né? Consumia muito. Música não tanto. Eu nunca fui muito da música pop e tal. Conheço, assim, uma coisa ou outra, mas eu sempre fui muito cadelinha da música brasileira. Então, nesse sentido, isso não me ajudou tanto, assim. Quando eu sabia que eu ia me mudar pra cá, eu comecei a consumir mais, pra treinar o meu ouvido, assim. Tanto é que eu demorei, mesmo depois que eu cheguei aqui, que eu já falava inglês, já conversava, ainda assim, pra música, meu ouvido ainda não era muito bom, porque eu não tinha o costume de ouvir. Então, assim, isso demorou um pouco. Mas a outra coisa que eu ia mencionar, que foi, assim, o choque pra mim, tem a ver com isso da gente consumir a cultura estadunidense demais no Brasil, que foi perceber como o país é realmente muito parecido com o que a gente vê nos filmes e séries.
Diferente de outros países que geralmente tem uma representação bem caricata, estereotipada e tal, os Estados Unidos são muito o que a gente vê em série e filme, assim. Então, quando eu cheguei aqui que eu vi os hábitos deles de, sei lá, irem ao mercado de pijama, de você chegar numa farmácia e na farmácia você ter comida, álcool, principalmente em Atlanta. Quando eu morava no sul, em qualquer lugar, qualquer mercado que você entrasse, você podia comprar bebida alcoólica, e tem de tudo, assim, né? No mesmo lugar você faz tudo. Você tira dinheiro, você compra produto de limpeza, você compra... você manda um cheque, você compra loteria, enfim. Esse pra mim foi ao contrário, porque quando eu vim da primeira vez eu tava morando, inclusive por coincidência, nessa mesma cidade que eu moro agora. E aqui na época eles não vendiam bebida alcoólica no supermercado. Eu não sei o que exatamente mudou na lei. Hoje em dia até o Alguns supermercado só, mesmo assim, principal Massachusetts ainda vende, mas eu lembro que isso pra mim foi um dos choques, assim, que você tem que ir numa no liquor lugar store, né? Tem a específico loja que vende bebida alcoólica, É. e aí a gente tinha que ir lá, e eu não sei se é só daqui do estado. É por estado, essa lei do bebida alcoólica é por estado. E na Georgia não era assim. Não podia comprar álcool domingo de manhã, entendeu? Tem Porque isso, tem até hoje eu acho. as conexões com o estado, tem algumas conexões fortes com religião, né? Aqui. Então, até mesmo porque quando você tá num julgamento oficial, você tem que jurar, né? Pelo negócio da Bíblia. Tal, tudo. Então, essa parte eu não sei muito bem como funciona, mas eu lembro que isso, assim, me impressionou, assim. Eu tive mais impressões positivas de expectativa e realidade. Pra mim, eu acho que as frustrações, assim, meio que maiores veio da segunda vez, por incrível que pareça. Porque eu acho que eu vim solteiro, então... pra mim foi o contrário. Quando eu cheguei da primeira vez, eu também, até que eu acho que eu me surpreendi positivamente. Eu não sei se é porque eu também estava bem respaldada por uma comunidade brasileira, então eu não me senti totalmente perdida, assim, e tal. Mas eu até que eu me surpreendi positivamente. E da primeira vez, eu consegui, em termos de amizades e tal, eu acho que eu consegui fazer amizade muito mais rápido, muito mais facilmente. Assim. Mas você fez mais amizade com brasileiros. Então, da primeira vez que eu vim... Dos brasileiros é que vieram as pessoas de outras nacionalidades, mas dificilmente americanos. Entendi. Então, da primeira vez que eu vim pra estudar a língua. Então, eu meio que, assim, fiz... meio que por obrigação, eu tentei não ficar muito próximo de brasileiros, porque eu tava com medo de ficar falando muito a nossa língua e não conseguir mergulhar na língua e na cultura deles aqui. Então eu meio que fiz pra fazer bastante amizade com americanos, são as amizades que eu tenho até hoje, e foi ótimo pra mim, assim. Só que, assim, eu recebi algumas críticas, assim, de amigos brasileiros que estavam tentando se aproximar na escola até e tal, e eu não tinha aberto muito espaço na minha vida para ter essas interações. Então, ficou meio difícil, assim. Então, da primeira vez, eu não fiz quase nenhuma amizade com brasileiro. E dessa segunda vez que eu vim, que eu já tinha a língua, eu me mergulhei nessa comunidade brasileira, que é a nossa aqui, né? Que a gente tem até hoje. Sim. Mas é até engraçado isso, porque eu tenho um ciclo, um grupo grande, né, de amigos americanos e um grupo grande de amigos brasileiros. Sim. E a maioria desses amigos brasileiros fala inglês e tal, tudo, mas é engraçado ver no meu aniversário, né, porque aí vem esses dois grupos, assim, a interação é legal de ver, assim. Eu adoro misturar, né? Cultura, eu gosto também, eu gosto misturar muito. grupo de amigos e ver o que dá, entendeu? Exato, também acho massa. Então eu acho curioso. Mas... Só lembrei de uma outra coisa que eu também achei, também ainda nessa pauta de como eles são muito iguais aos filmes, até em coisa de, tipo assim... É um hábito muito louco, assim, que aparece nos filmes e que sempre me incomodou. E eu ficava assim, quando eu morava no Brasil, eu falava, não é possível
possível que eles fazem isso de verdade. Eles deitam em sofá, em cama de sapato. Eles realmente fazem isso. É um hábito que eles realmente fazem. Eles escovam os dentes também. E vamos supor, eles escovam os dentes sem água. Tipo assim, eles botam a pasta de dente na escova, escovam os dentes e é isso. Limpa o rosto na toalha. Da primeira vez eu era muito criticado porque eu tomava 2 banhos. Exato. Eu tomava banho de manhã quando eu acordava pra me arrumar e tomava banho antes de ir pra cama. Isso porque a rotina aqui é mais acirrada. No Brasil, se desse, eu tomava 3. Exato. Entendeu? O quesito, assim, higiene, a cultura deles é diferente. É muito diferente. Escovar os dentes, não existe isso de escovar os dentes 3 vezes ao dia, né? Pra eles, escovar os dentes depois do almoço, várias pessoas já olharam pra mim em choque porque eu tava escovando os dentes depois do almoço. Mas a questão do banho específico, eu acho que depende. Não são todos os americanos. Eu já ouvi de pessoas até mesmo que são daqui, e pelo que eu observo também, assim, no entorno, por exemplo, a comunidade judaica, a comunidade de judeus e a comunidade negra, eles têm muito mais uma relação com a higiene, com o banho. Então, tomam muito mais banho. Mas vem da mesmo lugar que o nosso. Tô ligada. Agora, os americanos brancos, realmente, assim... Deles aqui mesmo, assim, eu não sei se é por causa do frio. Não dá pra explicar. Em outras regiões quentes eles são Não é que eles são sujos, tá? Assim, tipo, mas é uma cultura diferente. A forma como eles se relacionam. Eu lembro, assim, eu gosto muito de carro, né? Então eu lembro que eu reparava, assim, o carro dos americanos, assim. Não posso falar nada. Nesse caso, isso aí eu vou me retirar da conversa. ela pegou a cultura americana bem forte. Eu acho que, assim... Vem da nossa cultura também. Carro é tão caro no Brasil que a gente... É verdade, eu nunca tive carro no Brasil. Então acho que eu nunca tive esse zelo. É verdade. Eu acho que o brasileiro zela mais, assim, pelo carro. Então, assim, isso vem eu acho que da minha família também. Meu avô gostava muito de carro. Minha aquele mãe. hábito de lavar o carro do lado de fora de casa, né? Com escovão. Não, e não só isso, porque às vezes não dá tempo mesmo de lavar o carro, cuidar, tal, tudo. Mas por dentro, pelo menos, tem que estar organizado, né? Isso aí. Isso aqui chegou pra gravar o primeiro episódio, já aproveitou. Você tem o Posso desovar um pouco de coisa aí nessa garagem. Já colocou um monte de coisa no lixo aqui. Mas tem um pouco a ver com aquilo que a gente conversou no primeiro episódio da rotina, ser muito caótica, assim. Mas eu, como gosto de carro, eu mantenho o meu carro limpinho, assim, pelo menos por dentro. Não, ele é assim, ó, específico com o carro. Ele tá sendo muito modesto aqui na descrição. Na verdade, o carro dele você pode lamber. A verdade é essa. E o americano não tem esse zelo. Não tem assim, mesmo. A gente conhece gente que até trabalha, né, com limpeza de casa, de carro, essas coisas. E normalmente o que eles comentam, assim, é que a cultura é bem diferente, né? Eu não sei vocês, assim, a minha família limpava a casa pra empregada, né? Pra diarista. Chegar em casa e não passar vergonha. Pra não passar vergonha, entendeu? Aqui não tem disso, não, entendeu? Não, aqui, quanto mais sujo, sucesso. Só voltando à questão da amizade... Você sentiu muita diferença na questão de quando você morou em Indiana e morou aqui em Massachusetts? Você sentiu diferença na questão da sua vida social? Como é que foi pra você essa discrepância, assim, lá? Nossa, muita diferença, mas Mas isso tinha a ver com o lugar? Tem a ver com o lugar por questões assim. Massachusetts é um estado... eu acredito que a maioria é democrata, né? Liberal, tal, tudo. Indiana é um estado extremamente republicano, assim. Então, a questão LGBT, assim, é mais complicado. Tem até zoeiras, né? Eu acho que no Parks and Recreation fizeram no seriado, fizeram uma música que é difícil ser gay em Indiana, né? Então, assim... Aliás, eu não sei que série é essa que você tá falando. Não, eu não assisto, mas eu vi uma musiquinha, eu posso estar até errado, eu nem sei se é. Depois eu vou pesquisar e eu deixo na descrição do vídeo. Eu acho que por essa questão de ser mais...
conservador, assim, é difícil você ver pessoas LGBT que são abertamente, entendeu? LGBT. Entendi. Então, nesse quesito, assim, foi um pouco difícil, mas eu fui muito abençoado, no começo foi difícil, mas eu fui muito abençoado que eu entrei numa academia lá e uma das minhas instrutoras era de outro país, então ela era da Dinamarca. E aí ela, não, você é recém-chegada aqui, ela já me perguntou a minha história de vida e me apresentou para várias pessoas maravilhosas, assim, que eu sou amigo até hoje, né? Quando eu vou visitar minha mãe, eu vejo eles e tal, tudo. Então, só por essa questão, mas antes de eu conhecer ela, era difícil, assim, eu não conseguia me entrosar muito, não. As amizades que eu tenho aqui, eu acho que foi pela escola, né? Pela situação ali inicial que eu estava. Mas agora, depois que eu voltei na segunda vez mais velho, é mais difícil. Não eu é? tô sentindo mais dificuldade Nossa, eu e de meus conhecer amigos, pessoas. eu e meus amigos do Brasil, a gente sempre conversa isso, que quanto mais velho a gente vai ficando, mais difícil vai sendo fazer novos amigos. Porque primeiro que a gente vai ficando muito específico, né? Das coisas que a gente tolera, das coisas que a gente não tolera. E segundo, que com a correria da vida adulta, você tem que estar engajado mesmo para fazer uma amizade que começou do zero e pra frente. Você tem que ter tempo, energia para dispor ali naquele relacionamento para você sair, encontrar e tal. Coisa que quando a gente é mais novo é muito mais fácil criar essas amizades, porque primeiramente você geralmente está no mesmo ambiente, né? Ou é escola, ou é faculdade, ou é trabalho. É mais fácil dessa amizade ser cultivada. Nessa levada, assim, qual foi a diferença das amizades que você fez da primeira vez e das amizades que você fez na segunda vez? Olha, eu vou te falar, tanto em Atlanta quanto em Boston, as minhas principais amizades foram com brasileiros. Isso é um ponto. Mas o que eu ia comentar em Atlanta eu tava numa outra fase. Eu tava solteira, né? Então eu tava numa vida meio partying hard, assim. Então eu fiz um grupo de amigos, que era um grupo de amigos muito animado. E era muito assim, a gente fazia muita coisa juntos e tal. E a impressão que eu tinha da comunidade brasileira de Atlanta é que a galera lá é mais desapegada da questão material, sabe? As pessoas são menos ligadas a status, a dinheiro. Os brasileiros? Os brasileiros, pelo menos com os brasileiros com quem eu convivia, né? Eles são menos ligados nessas coisas, sabe? São mais desapegados e tal. Quando eu cheguei em Boston, isso me deu uma frustração muito grande. Tipo assim, eu fiquei muito decepcionada. Você acha que aqui eles são mais? Aqui, minha primeira impressão, assim, no círculo que eu convivia antes, hoje em dia eu acho que eu encontrei o meu, sabe? O meu grupo, assim, mas antes eu achava que os brasileiros aqui eram extremamente materialistas e de status, de tipo assim, de ter que mostrar para os outros o que adquiriu, blá 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 blá. E é engraçado que uma amiga minha de Atlanta, ela morou por 20 anos em Boston e mudou pra Atlanta e ela sempre comentava isso comigo. Eu falava, nossa, em Boston a galera não é assim igual a gente. Tipo assim, a gente era super desapegado, fulano precisa de um carro emprestado, vai lá, leva meu carro. Sabe? Não dá nada. Em Boston a gente sentia que a galera era muito mais ligada a dinheiro. Então, mas eu vou fazer uma observação que aí você vê se você concorda comigo ou não. Eu acho que é por causa do estado mesmo. Eu acho que os brasileiros que vieram pra cá é porque trabalho, né? East Coast, né? Que é aqui Boston, Nova York, New Jersey. Eu acho que tem o distrito financeiro, assim, não, maior. eu acho que tem a ver, sim. E eu acho que os próprios americanos... Eu não sei, eu não tô falando com propriedade, assim. Eu acho que tem a ver com isso, né? Os brasileiros vieram pra cá e para viram... emprego, né? Você vê que aqui em Boston você vê mais carro importado na rua, o povo liga mais pra onde você mora, sabe? Exato, as pessoas perguntam. E eu acho que os brasileiros que acabaram vindo parar aqui meio que foram na onda, entendeu? Você vê assim no mundo corporativo, você é alguém, se você mora bem, se você já comprou sua casa, se você dirige um carro importado, entendeu? Então, pode ter conexão com a região. Mas eu nunca tinha reparado nisso. Pois então, mas é porque pra mim isso foi mudando ao longo do tempo, eu acho que realmente eu achei a minha galera, assim. Quando eu cheguei em Boston, eu tava namorando, né? E aí eu meio que tava meio homesick, assim, com problemas de saudade dos meus amigos e tal. E
acabou que eu fiquei muito limitada ao círculo social da minha ex. Então, parece que eu só convivi com a família dela e com os amigos dela que se tornaram meus amigos e tal. E aí, com isso, eu meio que não tava fazendo as minhas próprias conexões, sabe? Eu acho que isso pesou também, foi sobre mim, assim, sobre em que lugar eu tava quando eu mudei pra Massachusetts. E depois, com o tempo e terapia na cabeça, aí eu fui, sei lá, procurando outras coisas. Hoje em dia, eu não acho tão... eu não vejo essa disparidade tão, assim, sabe? Exagerada, assim, nesse sentido. Mas é engraçado que você comentou isso, assim, é até um outro tópico, né, que a gente ia falar disso, foi, tipo, os relacionamentos, né, namoro. Eu, da primeira vez, vim namorando. E aí foi ok, também fiz as mesmas amizades que ele, mas de qualquer forma a gente estava no mesmo ciclo, né, fazendo a mesma escola. Eu conheci as minhas amizades americanas, veio dele, que ele já tinha feito um grupinho lá americano, que são ótimos, se tornaram meus amigos, são meus amigos até hoje. Mas assim, eu não tinha reparado nesse negócio de status, mas assim, não pelo status propriamente dito, uma coisa que me afetou de ter vindo pra cá, que eu achei que não ia ter me afetado, é esse negócio do... Eu deixei minha carreira lá e vim pra cá. E aí, quando eu tava namorando, não me afetou tanto assim. Eu tinha algumas situações que perguntavam, mas por que você veio pra cá? Por que você deixou tudo lá? Aí me afetava um pouquinho. Mas da segunda vez que eu vim solteiro, indo em dates, assim, encontros, tal, tudo, isso, antes de eu conseguir emprego na minha área, isso me afetava. Eu tinha um pouquinho eu tenho até vergonha de falar isso, né? Já foi tratado em terapia e tal, tudo. Mas me afetava falar que, sei lá... Você tava fazendo qualquer outra coisa que não tivesse na sua área, entendeu? né? Eles chamam de real, né? Emprego de verdade, né? Sei lá, não, mas você não tem um emprego de verdade. Sendo que trabalhar no restaurante, trabalhar em loja de roupa é emprego como qualquer outro, né? Mas eu tinha um pouquinho de vergonha, assim. É óbvio que eu não mentia, porque eu não acredito, né? E você vai sustentar uma pessoa que você não é, entendeu? Mas eu sentia também assim, quando eu saía com alguém que já tava, né, numa carreira, assim, tal, tudo, eu sentia o julgamentozinho, assim, você 36 anos, você trabalha num restaurante. Pode ser que né, que tava me julgando e sentia isso. Talvez você já tava armada, né? Exatamente, mas nessa época aí de solteiro, de indo nos encontros, eu percebi, assim, e pode ser da região aqui também. É isso que eu já ia falar, Entendeu? que até nisso, aqui, qualquer pessoa que você conhece, seja amigo ou pessoas que você tem a intenção de se relacionar afetivamente, a primeira coisa que as pessoas te perguntam é what do you do? É o que você faz? Tipo assim, com o que você trabalha? Lá em Atlanta não tinha essa impressão. Você saía, muita gente nem sabia o que você estava fazendo na vida, entendeu? Não era uma pergunta, não era um tópico. E aqui eu sinto que isso é muito importante para as pessoas, saber com o que você trabalha. Que ótimo! Temos uma interferência, senhores. Aguenta aí, tá? Acabou a bateria, amigo? Mentira. Ainda bem que não é do que a gente tá usando, né? Exatamente. Fazer o quê? Mas é isso. Então, assim, o que pra você... Vamos pensar assim. Quais são as coisas que mais mudaram, assim, na sua impressão ou na sua forma mesmo de se portar? Tipo assim, na sua primeira vinda pra segunda vinda. O que mudou, assim, pra você? O que mudou? Eu acho que da primeira vez eu vim mais assim, sem saber muito o que era, né? A gente conversou sobre isso no primeiro episódio. Eu vim meio que atrás de ter esse relacionamento, né? De seguir com esse relacionamento. E eu acho que mais assim,
sem expectativa, na real, assim. Eu tinha as expectativas que a gente cria naturalmente como ser humano de ver as coisas na TV e esperar como ia ser ou deixar de ser. Mas no quesito viver mesmo, eu tava meio Zeca Pagodinho, entendeu? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Isso da primeira vez? Da primeira vez. Da segunda vez, eu já tinha, mais ou menos, o que esperar. E pra mim, assim, o que mais me pegou foi esse negócio da carreira. Porque tinha essas situações de ter deixado, né, lá uma situação profissional até que razoavelmente boa. E ter vindo pra cá e, tipo, é aventura, né? Trabalhar em restaurante, trabalhei em loja de roupa, vendendo roupa. E esse negócio assim, nossa, mas será? Sabe? Entendi. Tipo, e tentando arranjar emprego na minha área e estando um pouco difícil por causa da pandemia e tudo mais. Só que aí foi engraçado, né? Quando eu consegui emprego na minha área, que eu vi que isso não tem nada a ver. Assim, eu tô super feliz que eu tô trabalhando na minha área, mas emprego é um status, assim, que... tipo assim, é só uma coisa que você tem que fazer pra pagar suas contas, né? Não tem que ocupar esse lugar tão... Exatamente, de tanta importância. Exato, como principal coisa que você tem a dizer sobre você, né? Exatamente. Eu acho que isso foi o que mais mudou, assim, pra mim. Da primeira vez, depois do primeiro ano que eu tava aqui, eu tive uma depressãozinha, assim, que na época eu nem sabia que era depressão. Que começou coincidentemente no inverno, né? O inverno aqui muda a incidência de luz, né? Tipo, começa a escurecer às 4. E aí eu acho que foi uma mistura do inverno, que eu não estava acostumado, né? Tipo, escurecer às 4 horas da tarde, imagina. Até a coisa da vitamina D influencia. Exatamente. E a mesma situação que você comentou, né? O ciclo de amizades, que era ali, entendeu? Sim. Tipo... rolou uma depressãozinha, assim, que depois eu fui descobrir que era depressão mesmo. Não foi tratada, ela, por sorte, acabou passando, né? Só que na primeira vez que eu morei aqui, eu ficava muito em conflito. Eu queria voltar pro Brasil. Entendi. Entendeu? E aí, depois de 4 anos, eu acabei voltando pro Brasil. E fiquei 8 anos no Brasil, e os 8 anos que eu fiquei no Brasil, eu queria voltar pra cá. Isso é louco, né? Entendeu? Isso é louco. Agora eu tô bem. Agora sim, eu sinto saudade do Brasil, eu quero visitar, eu tenho família lá, eu falo que eu tô em constante contato com a minha família, com meus amigos. Mas assim, agora eu sei que eu tô bem aqui. Entendi. Entendeu? Tipo... Não, mas é louco porque agora que você falou, eu esqueço que você ficou tanto tempo no Brasil nesse intervalo. Sim. Porque no intervalo de um lugar pro outro, eu só fiquei 5 meses no Brasil. Foi o máximo que eu morei no Brasil depois que eu vim pros Estados Unidos. Isso é muito louco, eu não consigo me imaginar morando lá por tanto tempo assim e depois voltar pra cá. Não sei, Mas não é porque eu não é porque eu odeio o Brasil, não. Eu amo o Brasil. Não, mas só que no momento eu, sei lá, não tenho vontade de morar lá ainda. Tenho vontade de morar em outros lugares, assim. Mas eu acho doido isso, como uma adaptação, né? Mas é aquela coisa, você tá aqui querendo voltar pro Brasil, tá no Brasil querendo voltar pra cá. Eu tive várias coisas. Meu primeiro sobrinho nasceu nesse período de tempo. Minha irmã casou e me chamou para ser padrinho, e infelizmente por causa da minha situação na época eu não pude ir, entendeu? Eu tava com visto pendente e essas coisas, e aí complicou, eu não consegui ir pro casamento dela e pro nascimento do meu sobrinho, então pra mim pesou um pouquinho. Com certeza, essa coisa de perder Só que a gente, pelo menos eu, né, assim, calma senhores, estou em terapia, tá? A gente fica com aquele negócio, eu acho que da primeira vez que eu morei aqui, que eu queria, né, voltar pro Brasil, eu acho que eu fiquei só com o lado positivo do Brasil. Que é aquela coisa que acontece em relacionamento também, né? Você termina um relacionamento, aí você fica querendo voltar, porque você só lembra daquela parte boa, né? Eu preciso de um amigo falar assim, por que você terminou? Vamos lembrar por que você terminou?
Exatamente. E quando eu voltei pro Brasil, foi a adaptação mais difícil do que quando eu vim morar aqui. Pra mim também, os 5 meses que eu fiquei lá, eu fiquei doidinha na cabeça. Entendeu? E não é falando mal do país, não. Não, senhor, não é. É só a entendeu? questão dos hábitos que mudam, muita coisa que a gente muda. Assim, aqui... E pra mim também, desculpa te interromper. Não, fala. Pra mim também pesou uma coisa que quando eu voltei pro Brasil, eu tinha mesmo, sabe aquela expectativa de voltar e encontrar todos os amigos do mesmo jeito que era antes quando eu deixei? E não é. Só que tava todo mundo vivendo a própria vida e ninguém mais tava morando naquela mesma cidade. Então assim, os encontros não eram mais com a mesma frequência. Exato. O meu foi Tudo assim, muda. o desânimo, a depressão. Me bateu uma depressão quando eu voltei pro Brasil, parece ridículo, tá? Mas assim, da cidade toda esburacada, sabe? Tipo, em 4 anos que eu fiquei aqui, o prefeito lá da cidade que eu morava não cuidou nada da cidade. Ela foi só deteriorando e não teve nenhuma melhora, entendeu? E isso é a bizarrice, assim. Eu voltei depois de 8 anos aqui e, meu, tudo mudou, sabe? Tinha uma rotatória na estrada que super atrapalhava o trânsito, fizeram um trevo, entendeu? Tipo, as pessoas evoluíram também, sabe? Tipo, quem tava na escola comigo lá que ficou, tá super bem, fizeram faculdade aqui, então, assim, mandando ver. As coisas mudam, entendeu? Tipo, as coisas vão progredindo. Mas no Brasil me deu essa depressão de ver como são as coisas, assim, o básico, né, do brasileiro. Desapontamento com o governo e tudo mais. Mas também foi bom voltar, entendeu? Às vezes é bom voltar, pra ter um pouco de pé no chão quando você voltar, né? Exatamente, e eu tive, pelo menos serviu pra eu ter a certeza do que eu queria, entendeu? E agora, tipo, por mais que, assim, quando eu voltei, demorou 1 ano pra eu conseguir emprego na minha área, 1 ano nessa loucura, assim, mesmo assim eu não me arrependi, entendeu? Então... Exato. Exato. Eu também, assim, nessa segunda vinda aconteceram várias coisas, assim, que eu fiquei meio, assim, eu passei por muita coisa difícil nesse período da minha segunda estadia aqui, né, passei por um término, assim, super difícil e tive que mudar de casa não sei quantas vezes. Mas término é super difícil, amiga. Eu sei, não, mas eu tô dizendo por todo, de como eu construí a minha relação, justamente por eu ter que começar do zero em construir os meus próprios laços. Tipo assim, quando eu terminei eu não tinha ninguém, basicamente, sabe? Aqui. Então, assim, começar a fazer meu próprio caminho sozinha e tal. Nesse meio período eu perdi minha avó também, então, assim, que tava no Brasil e era uma figura gigante, assim, pra mim. E aí eu consegui ir pro Brasil quando ela tava, né, no hospital e tal, mas pra mim foi muito punk atravessar esse período aqui, tipo assim, eu senti muita falta dos meus amigos, da minha família e tal, e aqui não tinha nem família, né, mas eu acho que várias coisas foram mais positivas nessa segunda vez também, tipo assim, eu tinha muito mais o pé no chão no sentido do que o país pode te oferecer, não tinha mais essa idealização de tipo, que eu vou ficar milionária, que fazer dinheiro vem muito fácil, blá blá blá. Porque assim, o dinheiro vem fácil, mas ele também vai. Do mesmo jeito que ele vem, ele vai, entendeu? É muito difícil. As pessoas que migraram para os Estados Unidos muitos anos atrás, tipo 20 anos atrás, elas têm um imaginário, né, de que é a mesma coisa até hoje, só que as coisas mudaram muito, tipo assim, não é mais a mesma coisa. Não, mudou. Fazer dinheiro aqui igual era antigamente, né? Antes a galera vinha, em 3 meses eles estavam ricos no Brasil. Não, e o que mais mudou aqui, assim, especificamente nessa região, eu acho que por esse negócio que a gente já falou até de ser uma região muito próspera, de ter muito emprego, aluguel aqui, né? Nossa. Quando você faz o teu orçamento, não importa se você tá dividindo casa, se você tem uma família, mora só a sua família, se você mora sozinho. 30% vai para aluguel quase. Mais. 30% é se você tá dividindo, verdade, né? Se você mora sozinho ou é só você e sua família, vai ser de 50% pra cima, o que é um
um absurdo se você for pensar em orçamento. Assim. Exato. Tá, em algumas regiões, assim, tá equiparado com Nova York, que é uma das cidades mais caras para se viver. Então é complicado. Só que, por exemplo, uma família que vem pra cá, ao mesmo tempo que aluguel é caro, para ensino, né? Você vai ter um dos melhores ensinos públicos. Educação de base, educação fundamental, né? É pública. Tipo assim, você tem escola privada também, mas o ensino público é muito bom nesse sentido. O ensino superior aí já é outra história. Mas mesmo no ensino superior sendo privado, né? Não tem opção de ensino superior público aqui. Tem community college, né? Mas você tem que pagar de qualquer forma, só que é mais barato. College você tem que pagar? Tem. Olha, só que é bem mais barato, né? Não vai ser tipo... Mas aí tem que ter comprovação de renda e tudo, né? Tipo assim. Sim. Você tem que ter a renda baixa pra poder... Mas é fácil comprovar a renda, porque, tipo, vamos comparar, um ensino superior, tipo, sei lá, na BU, no Boston University, é um ensino que seria, sei lá, $50 mil na BU. No Community College vai ser tipo 15 mil dólares, entendeu? Então é fácil você comprovar que você não consegue pagar. Mas mesmo no ensino privado, a gente tem a maioria, a concentração das Ivy Leagues estão aqui, né? Tipo, a gente tem o MIT, tem Harvard, tem a Brown aqui perto, Yale, é tudo aqui na região, entendeu? E outra coisa interessante também que eu acho é que tem muita opção, tipo assim, pra quem vem, né, e mesmo tendo esses muitos gastos, por exemplo, quem vem com família, né, quem tem criança, coisa e tal, tem muita opção de coisas, de atividades de entretenimento, como é que se chama, gente? Atividades recreativas, de graça, tipo assim, tem parque pra todo lado. Parque pra criança é muito diferente de onde eu venho no Brasil, pelo menos, assim. Tem parquinho de diversão em toda esquina e muito bem equipado e tal. Então tem muita coisa pública assim acontecendo. Sim. Mas, assim, os gastos são grandes. Então é isso, eu tive muito mais o pé no chão de saber o que encontrar, assim, de saber que não seria assim tão fácil. E fora isso, não tinha barreira com a língua. Mas aí quando eu vim pra Boston, eu já, tipo assim, já não tinha... Mas assim, a gente vai se aprofundar nisso em outro tema. Talvez até no próximo. Mas assim, você quando veio solteira, qual era a tua expectativa e o que você encontrou nesse primeiro ano? Em relação à vida de namoro, namoro? Assim, de date. Então, quando eu vim solteira e queria permanecer solteira. Não tinha nenhuma intenção de um relacionamento nem nada. Contatinhos. Então, mas calma. Eu tava com um problema sério de autoestima quando eu cheguei em Atlanta. Então, tipo assim, eu tava numa fase em que meio que eu bloqueei em mim a necessidade de conhecer gente nesse sentido. Não de beijar na boca, porque assim, realmente assim, eu sempre fui uma pessoa que beijava na boca. Não quero explorar suas intimidades aqui, mas você tava com problema de autoestima, tinha terminado um relacionamento? Não tinha nada a ver com relacionamento, não. Tinha era a ver, seu mesmo. Era uma coisa minha mesmo, assim, uma coisa pessoal, assim, e na época eu não fazia terapia, né, então tava lá só passando raiva. Só que era uma coisa que eu acho que eu não botava muita importância nisso ainda, sabe? Eu não botava muita atenção nesse problema. Então eu tava vivendo minha vida normal, tipo assim, beijei na boca, à vontade e tal, mas eu tava com um problema, tipo assim, eu não transava com ninguém, sabe? Aí é isso aí, né, gente? Vida que segue. Se a mãe estiver assistindo, dá nada. Então, tipo assim, eu fiquei por muito tempo, assim, nesse bloqueio mesmo, por uma questão minha. Então, como eu meio que bloqueei essa necessidade de procurar alguma coisa, não foi um problema pra mim, porque, tipo assim, eu saía... em Atlanta, como eu saía bastante, eu sentia que as pessoas se aproximavam mais, assim, era mais fácil conhecer gente e tal. Então, não foi muito difícil, não. Mas, assim,
talvez a gente vai falar num outro episódio sobre isso especificamente, né? Mas eu dificilmente, assim, pouquíssimas vezes, posso contar nos dedos, as pouquíssimas vezes que eu me relacionei com estadunidenses. Então, mas aí você eu conhecia muita gente de outros países. Você não teve frustrações porque você já não tinha expectativa, né? Exato, não tinha expectativa. Nunca tive expectativa nesse sentido. Até porque, tipo assim, eu nunca tive esse crush, assim, no estereótipo americano. Sabe, que muita gente tem? Assim, especialmente os americanos brancos, assim, eles não fazem meu tipo. Eu posso falar sério, isso porque, você assim, sabe. da segunda vez que eu vim pra cá, né, os meus amigos mais íntimos, né, eu tava divorciado, meus amigos me aloprando, assim, não, você vai conhecer um americano, e não sei o que, falando na minha cabeça, e assim, nunca foi meu intuito conhecer um americano. Também, nunca foi. Só que eu fiquei meio com isso na cabeça. E eu vai ficar para outro episódio, mas eu saí com alguns americanos e assim. Não sei se eu sairia de novo. Assim, é óbvio que agora eu tô comprometido. Mas com um brasileiro. Mas eu fiquei com isso na cabeça. Eu fiquei com essa expectativa. Eu vou conhecer um americano. Todas as pessoas que eu cruzei na vida, todos os brasileiros que eu encontrei na vida. A gente tem uma conversa, que é quando a gente morava junto, a gente já teve essa conversa inclusive com um americano. Qual? Que é hétero, e ele ficou ofendido que eu falei que americano não beija bem. Assim. Mas infelizmente eu não. Essa foi uma das expectativas versus realidades que me frustrou. Assim, tipo, eu não saí com um americano que ali, desculpa mãe, mas que ali no rale rola foi bom, assim, eu não conheci, vou resumir, não conheci um americano como pegada, e eu acho que você concorda comigo. Então, em Atlanta, eu acho que eu só fiquei com 2 americanos, estadunidenses, né? Fiquei com pessoas de outras nacionalidades. Aqui também, só fiquei com 2. Que eu lembro aqui agora na minha cabeça. Então, mas aí no seu E os 2... Foi o que você tava esperando? Calma aí. Os 2 que eu fiquei aqui, é isso que eu tô falando, é diferente. Eu conversei com um deles, inclusive ele tava me contando que é bem diferente. Os 2 americanos que eu fiquei aqui, primeiro que eles têm... eles vêm de outras nacionalidades, tipo, os pais são de outras nacionalidades, e os 2 são negros. É diferente a pegada, sabe? Eles têm uma cultura diferente, assim, pelo menos foi o que ele me contou, um deles me contou. Os americanos, os estadunidenses brancos, blá 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 blá, realmente, assim, é o que eu ouço, né? Um dos que eu beijei lá em Atlanta era tipo assim, depois eu fui descobrir que o menino era gigante, mas ele era novinho. Depois eu descobri que ele era novinho. Bom, nessa época eu ainda não sabia que eu era bi, né? Na época que eu morava em Atlanta. Então é importante falar isso. Eu só fiquei com um homem lá. Até conhecer minha ex, no caso. Os pais eram... De onde que era? Turquia, um negócio assim. Então ele já era um pouquinho diferente, assim, sabe? Era outra pegada. O outro eu nem lembro. Não lembro. Mas então, assim, é isso. Tipo assim, a minha experiência é limitada nesse sentido, sabe? Mas o que eu ouço falar não é bom, não. E da primeira vez que eu vim, que eu tava namorando, isso é uma situação curiosa. Eu achei os americanos mais, assim, ousados. Por incrível que pareça. Como? Do que os brasileiros? Meu ex já recebeu cantada, assim, bilhetinho e tal, tudo. Mesmo sabendo que tava comigo. E eu recebi uma cantada de um homem casado com uma mulher. Isso nunca aconteceu no Brasil. Eu acho que no Brasil... Eu acho que a vivência é diferente pro homem gay, pra mulher na época. Não, pode ser alguma coisa momentânea, né? A gente não pode generalizar. Nem a nossa experiência aqui a gente não pode generalizar. Que todo mundo vai ter Não, claro que não, jamais. Mas isso é uma coisa curiosa, assim. Eu fui solteiro no Brasil também, né? Por um período de tempo. E eu não sei, assim, tipo... Eu acho que no Brasil
pra mim, pelo menos, era um pouco mais complicado de desenrolar. Eu acho que o americano, e eu acho que as mulheres também são assim, elas são mais, ao mesmo tempo que tem uma parte que é mais travada, mais pudica, eu acho que eles conversam mais abertamente sobre sexo, não sei. Eu acho que tem grupos e grupos, né? Muito diferentes. Aqui eu acho que aqui tem os grupos de balada, tem os grupos de vida normal. Os grupos de vida normal são mais. Não sei explicar. Eu acho que a gente tem que pensar melhor sobre isso pra falar num outro episódio. Não, Só sobre relacionamentos. É verdade. Porque aí a gente pode elaborar melhor, assim, como rola. Bom. Faltou só lazer, né? Tipo, lazer? Você esperava. Qual era a tua expectativa, assim, dos tempos de folga, lazer? Entendi. A minha expectativa é que eu tivesse mais tempo de folga. Eu juro, assim, nas 2 vezes, mas eu sinto que no meu tempo em Atlanta eu tirei mais tempo pra lazer do que quando eu morei aqui. Agora, eu acho que tô no meio do caminho, mas quando eu mudei pra cá, eu acho que a minha expectativa era que eu tivesse mais tempo pra tirar mais tempo de lazer, assim, sabe? Pra ter mais... eu tinha a expectativa de que seria mais fácil, assim, que eu ia conhecer o país inteiro em 2 anos, sabe? E não foi assim. Tem vários lugares que eu quero conhecer que eu não conheço e tal. Mas eu fiz muitas viagens legais que eu não esperava fazer, que nem tava nos meus planos e que acabou que eu planejei de última hora. Sabe? Viagem pra Vegas, por exemplo. A gente fez uma road trip. Road trip que eu não tinha planejado fazer e tal. Então, assim, lazer, eu diria que também, tanto... É isso, assim, Boston, a vida noturna, eu acho terrível. Mas tem muita opção de lazer no geral. Tipo assim, você pode pegar o carro e ir pra lugares, tem muita opção de coisas pra fazer nas estações diferentes e blá. Agora, a vida noturna é realmente trágica. Eu vou resumir a minha expectativa versus realidade de lazer assim, da seguinte forma. Da primeira vez que eu vim pra cá, eu achei que eu ia pra Disney... Uma vez por mês. Todo dia. A pergunta é se eu já fui pra Disney. Nunca foi. Nunca fui. Eu fui só uma vez, fui só no Magic Kingdom, levar minha irmã de 5 anos. E tipo assim, fazer aquelas coisas, ficar vendo princesa passear. Mas aí, também fica um recado pra gente, né? Porque é a gente também que se deixa prender nessa loucura de corre-corre. E a gente que não também coloca esse tempo de lazer. Tá aí, vou colocar no meu calendário. Vou colocar no meu calendário pro ano que vem que eu vou finalmente conhecer a Disney. Boa. E vocês, eu também quero vocês voltar me cobrem, tá? Eu quero voltar lá pra conhecer os outros parques. Sim. Eu acho que deve ser massa. E com grupo, né? E com amigos deve ser demais. Sim. Tipo assim, deve ser incrível. Nossa, maravilhoso. Né? Vamos? Então tá combinado. Tá? Vamos todo mundo? Em nome de Jesus, vocês vão financiar a nossa viagem. Assistindo bastante esse videocast, compartilhando com todo mundo. Exatamente. Acho que é isso, né? Desse tema. Então, e aí? O que vocês acharam? Quem tiver, sei lá, comentários sobre o que a gente tá falando, ou, sei lá, mora no Brasil e tem vontade de mudar pra cá, tem alguma curiosidade, alguma coisa pra perguntar e tal, deixa nos comentários ou manda um e-mail pra gente, né? A gente super interage. A gente, assim, a gente super faz uma pauta bonitinha, né? Tal, mais ou tudo. Menos, né? A pauta é literalmente um papel com tópicos. Não, tudo bem, mas a gente nunca segue a pauta, né? Não. Então, se você sentiu também que a gente não cobriu alguma coisa, que você tem super curiosidade... deixa aí nos comentários, manda, se você é mais tímido, manda no e-mail. Exato. Se você tiver alguma experiência que você quer dividir com a gente, também manda no e-mail que a gente conta aqui e discute entre a gente. A nossa intenção também não é só deixar nossas experiências, né? A gente quer trazer pessoas aqui que possam vir, né? Dividir as experiências deles. Então, isso é muito importante. Deixa a gente saber o que mais você quer saber. Exato. Que a gente convida as pessoas que podem falar propriamente disso. Exato, porque às vezes tem certas coisas que a gente não tem experiência ou não tem o que falar sobre, mas a gente tem muitos amigos, né? A gente pode convidar pessoas.
É isso, então, gente, muito obrigada por estarem até aqui. Se você está aí até agora, muito obrigada. Se você aguentou até agora, nossa, né? arrasada. Obrigada. A gente espera vocês no próximo episódio. Não esquece o nosso mantra, né? Deixa o like. Exatamente. Comenta. Se inscreve no compartilhe. Viralize esse vídeo. Isso, entendeu? isso. Que eu falo isso, mas eu nem sei se quero que viralize. Toda vez ele fala isso. Daqui a pouco esse menino tá assim. O próximo episódio a gente vai falar sobre... Calma, não fala o que ainda, a gente não sabe. Vai que não é o próximo. Então tá bom. Então não fala, não. O próximo episódio, pra saber, você vai continuar acompanhando. Exatamente. O nosso e-mail pra contato é deitocabelovideocast@gmail.com. As nossas redes sociais, o meu Instagram é @raíra_barbosa. Davi Moran, @Davi Moran no Instagram. Isso, é isso. A gente espera o feedback de vocês. E o seu Instagram profissional? Meu perfil profissional é @plural.raíra. Tá bom? E beijo. O seu blogzinho eu vou colocar na descrição também. É isso aí. Informações adicionais sobre o vídeo ou sobre o canal estão na descrição do vídeo. Exatamente. Tá bom? Um beijo pra vocês. Gente. Vamos ver se deu good.